Minha gente, estamos aqui para conversar um assunto que, na verdade, para mim, que milito no esporte há mais de 50 anos, não é novidade. A palavra mutreta, que sempre foi usada no futebol brasileiro e até futebol internacional, ela se torna um viés dentro do mundo e dentro do Brasil de uma política de valores: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós tivemos na Copa de 1998, eu nunca esqueço disso, o Brasil tinha o melhor time do mundo naquela altura e fatalmente seria campeão. Tanto isso é verdade que foi a final com a França. Porém, a França nunca tinha sido campeã. Nós já devíamos ter já devíamos ter 3 títulos. E de repente, não mais que de repente, o presidente francês François Mitterrand chamou o proprietário de uma das maiores marcas de calçado do mundo, e a Nike era a empresa, ainda é hoje na França, que mais vende material esportivo. E ele disse: meu amigo, eu sei que se não for campeão agora, quando a França joga aqui dentro da minha casa, eu como presidente sei que fora da França vai ser difícil. E eu precisava da sua colaboração. O que ocorre? Diga. Ele disse: você patrocina, a Nike patrocina 6 ou 7 jogadores da seleção brasileira. E eu preciso que você interfira para que a gente tenha sucesso na final do Mundial. E aí, eu acho que muita gente se lembra do que eu vou falar agora. O Brasil, na véspera do jogo, o melhor atleta brasileiro, chamado Ronaldo, inexplicavelmente teve um trauma, desmaiou, passou mal, foi levado para o hospital, foi um corre. Aquilo acabou com a seleção brasileira. Só que depois, ele ainda teve a coragem de entrar em campo e jogar. O Brasil perdeu por 3-0. Foi quando o Zidane apareceu para o mundo jogando pela seleção francesa. A França foi campeã do mundo. 4 anos depois, ou 3 anos depois, eu estava em São Paulo e ouvi uma entrevista na televisão, assisti a entrevista da senhora Marília Gabriela com o lateral esquerdo da seleção brasileira, onde ao final ela perguntava: me diga uma coisa, qual foi a verdadeira história do desmaio do jogador Ronaldo antes da partida contra a França? E aí ele olhou para ela e disse: olha, eu quero dizer que eu jamais trairia minha pátria por nada. Essa pergunta eu me sinto desrespeitado pela senhora, eu sou um homem honesto. Aí complementou, olha a complementação, minha gente. Se alguém fez mutreta, se alguém pegou dinheiro, eu não fui. Chama-se Leonardo, era lateral esquerdo da seleção brasileira. E rumores correram que realmente tinha 5 ou 6 jogadores que fizeram toda aquela coisa terrível. Disseram que explorar, seria investigado, tudo balela, acabou em nada. Por quê? Porque tinha muito dinheiro. Era uma coisa altíssima. Voltando para o Brasil, esse é o exemplo internacional. No exemplo nacional, quantas vezes, na época do Botafogo, Botafogo era meia seleção brasileira, vou lembrar aqui, Garrincha, Zagallo, Nilton Santos. Então, quando jogava com o América, com o Fluminense, que naquela época era um bom time, mas não tinha um time como o do Botafogo, nem o Flamengo, sabe? E aí
sempre tinha boatos, né? Que o juiz, né, do encontro tinha facilitado, houve um pênalti que fizeram vista grossa, que o bandeirinha não levantou para o gol de impedimento. Essas histórias sempre vieram. E agora, na nossa Santarém, para finalizar esse nosso comentário, eu era presidente da Liga Esportiva de Santarém. E naquele ano decidiu o campeonato São Francisco e São Raimundo. Veio para apitar um dos melhores árbitros deste país, Romualdo Arpe Filho. Árbitro que foi mandado pela Federação Paraense de Futebol. Eu fui ao aeroporto apanhá-lo no carro, e no trajeto do aeroporto, ainda era no Elinaldo Barbosa, minha gente. Não existia aeroporto de Maria José. Era o aeroporto ali do bairro, que eles chamam o bairro do Aeroporto Velho. Ali era o aeroporto, onde a Avenida Anísio Chaves, lá era o aeroporto de Santarém. E no trajeto para o hotel Uirapuru, que ficava em frente da cidade, ele perguntou: presidente, me diga uma coisa. Ele era muito falante, ele era magrinho, parecia um menino assim de 18 anos. Esse presidente, me diga uma coisa, por curiosidade, qual é a cor do uniforme preto e branco? Eu disse: olha, meu amigo, o senhor está falando com o homem direito. Eu vou lhe dizer uma coisa: o senhor, quando chegar no estádio Elinaldo Barbosa, o senhor vai ver nos seus olhos que lá vai estar lotado de gente, metade São Francisco e metade São Raimundo, e que nós não temos polícia em Santarém. Na época não existia nem o 3º batalhão. Depois que foi criado, entrou a polícia militar, não tinha, Santarém era um paraíso naquela época. Então tinham, acho que cinco soldados que tinha a polícia civil, era 4 ou 5, era o justo, tinha uns 5 ou 4. Pois bem, então eu disse: o senhor vai ter para sua garantia lá uns 4 ou 5 policiais. Eu não tenho como lhe dar garantia de vida se o senhor não fizer uma arbitragem condizente com o futebol. Não, pelo amor de Deus, eu não quero dizer isso. Não, eu não vim aqui para... Eu acho bom que o senhor apite direitinho. Fui buscar aqui. Quando ele entrou, que ele viu o Elinaldo Barbosa, tinha gente até, tinha um Emanuel do outro lado da rua, tinha uma mangueira, ele viu gente até pendurada, disse: pelo amor de Deus, aqui tem muita gente. De que o senhor está vendo como é. Então, senhor, por favor, não me coloque numa situação difícil. Apite, ele era juiz, ele apitou a Copa do Mundo, esse cara. E aí ele fez uma grande arbitragem, né? E o São Francisco venceu o jogo por 2-1. Foi campeão naquela altura. Então você vê, desde aquela altura, nós já tínhamos grandes nomes no nosso futebol. Eu sou amigo de todos eles. E quando eu falo dos meus amigos, a gente fica um pouco emocionado. Mas naquela época, nós tínhamos grandes diretores. Bené Bicudo, que era o seu Benedito Guimarães. Bicudo como eu fui chamado lagosta há muitos anos, o bom santareno sempre teve a pista. Doutor Everaldo, eu vou tirar o doutor, Everaldo de Souza Martins, era um desportista de rasgar a camisa no estádio. Pintacuia pelo Fluminense, Ivan Sussuarana pelo América. Então, nós tínhamos uma força futebolística, e Santarém foi um dos maiores celeiros de exportação de jogador, não só para Belém, mas para o Brasil todo. Eu aqui posso dar exemplo. Darita foi para o Palmeiras, Afonso, logo no começo, ele era aluno do Amando, foi Remo e Futebol Clube do Porto. Bendelac, que jogou Cruzeiro, jogou Wisterman da Bolívia, também foi para fora do país. Lúcio Santarém, que foi para Portugal. Entendeu? Então nós tivemos vários jogadores, Tarinta, vários jogadores que saíram daqui com projeção. Manuel Maria, que jogou no maior ataque do mundo. Manuel Maria, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas a mutreta jamais deixou de existir.
Então, eu vou agora dar um exemplo para poder dar o nosso exemplo. O exemplo do Pará. O exemplo do Pará foi o seguinte: nós disputamos, desde 80 eu acho que nós disputamos o Campeonato Paraense. Santarém nunca foi campeão. Por quê? Porque nunca teve cacife para conseguir esse título. Eu vou contar uma história que muita gente não sabe. O Cametá foi campeão paraense. Sabe como é que o Cametá foi campeão paraense? Eu não provo porque não estava em Belém nem vi o jogo, as duas partidas. Mas a verdade, o comentário de toda a cidade de Belém é que o prefeito da época, que eu não sei o nome nem estou interessado, comprou o Paysandu e o Cametá foi campeão. Isso é história do Pará, minha gente. Isso eu dou o nome sempre. Essa palavra eu sempre usei, mutreta, que é aquilo que se faz por baixo do pano. Então, essas mutretas sempre existiram em Belém. Principalmente por Remo e Paysandu, que sempre foram abafadas. Então, este ano, eu não estou dizendo que é correto, eu não apoio essa situação, mas também não posso engolir, ficar calado e dizer que isso não existe. Existe sim. Então, quando o Tapajós, que o boato foi esse, quando o Tapajós viu que ia cair, e aqui eu quero fazer um elogio, porque o Sandy Clay Monte, ele é novo, é um menino novo, é um rapaz novo, é um homem jovem, mas ele tem a astúcia de Everaldo Martins, de Bené Bicudo, de Pintacunha, né? Às vezes eu digo brincando, a maior perda do São Raimundo foi perder ele, né? E ele fez o Tapajós. Então quando ele viu que estavam manobrando para tirar o Tapajós, e ele tinha um jogo importante para o São Francisco, é o comentário, eu não vi, nem provo, nem tenho nenhum documento. Ele conversou, são dois irmãos da mesma terra. Eu acho isso muito natural, essa mutreta, se é que ela existiu, porque o comentário é que existiu. Então, o que houve? O São Francisco, né, como irmão da nossa terra, assim como Remo e Paysandu faz em Belém, ele, não vou dizer que entregou o jogo, mas, né, não se esforçou como devia, o Tapajós ganhou, e os dois estão classificados, tanto o São Francisco como o Tapajós. E ainda temos a chance esse ano no campeonato de ter 3 clubes de Santarém, ou 4, porque a segunda divisão é agora no final do ano. E o São Raimundo e o Amazônia do Walter Lima, que é outro cara muito inteligente do nosso esporte. Walter Lima, grave esse nome, ele tem um respeito muito grande por ele. Olha, então, o que é que vai acontecer? Eu desconfio que nada, minha gente. Nada, né? Talvez seja chamado para depor, mas ninguém tem prova. Ninguém tem prova. Eu posso ter um amigo facilitar o caso, o Lagosta fez isso assim, assim. Sim, meu amigo, mas prova, não tem prova, né? Tem que ter prova. Pois bem, então, para finalizar, a minha opinião é, podem até, como homem, que também eu não posso esconder atrás do muro, como homem do futebol, né? Fui professor de várias escolas, sempre procurei mostrar o bem, como é que se trabalha, a honestidade, a verdade. Mas, minha gente, tem hora que pode acontecer, se é coisa do outro mundo, não é coisa do outro mundo. Então, o que eu tenho a dizer? Que se houver qualquer tipo de punição, é preciso que haja prova. Se não houver, para ficar, sabe qual é a frase que eu digo? Macaco escaldado de água fria tem medo. Então, meu amigo, que apareça um que bote o dedo no suspiro, diga, não existe, meu amigo. Não há primeiro sem segundo. Então eu acredito que isso é problema da justiça, como foi problema da justiça quando o Botafogo comprou, com o poder que tinha na época, um título, como foi a França que comprou o título de 98 e outras coisas que houveram, que a gente não sabe quantas coisas não houveram, né? O Bahia que tirou um campeonato do Nordeste, que o comentário eu estava em Fortaleza, foi que houve no treto. Gente, sabe, eu acho que o que se tem que fazer é
Não está, sabe por quê? Quero terminar meu comentário dizendo: o que nós temos que se unir, Santarém, deixar essa briga para lá e se unir, Tapajós, Amazônia, São Raimundo e São Francisco, é para ir ao governo, ao representante, ao seu José Maria Tapajós, para conversar com ele e o governador do estado, né? O nosso governador, que muita coisa tem feito agora por Santarém, para que esse estádio, se não for pronto, porque eu já vi dizer que ele vai passar para 2005, nós queremos ele agora, em 2024. Porque nós devemos ter 3 ou 4 times, 2 já estão classificados, Tapajós e São Francisco. E eu duvido que alguém vá tirar os 2 do campeonato. Vá, através de qualquer decisão esdrúxula, tirar, porque eles estão classificados dentro da lei. E é preciso que se prove o que estão falando, que estão boatando. Agora, o que nós temos que brigar, e principalmente esses 4 clubes, se unir. É hora do São Raimundo estar junto com os 3 e dizer: eu tenho um campo, vamos preparar o Panteirão para jogar em 2024. Sabe por quê, minha gente? Porque nós jogamos em chiqueiro. Eu escrevi há 2 semanas atrás aqui na minha coluna, aqui no Impacto. E não tenho medo do que eu digo, porque eu conheço todos os campos que são jogados nesse estado do Pará, que é meu estado. Tá entendendo? O campo do Cametá é um chiqueiro. Quando chove ninguém consegue nem andar para se a jogar. O campo lá da terra, da cachaça, da Betetuba, eu com o Bena Santana, tá aí o Bena que tá vivo, entendeu? Tá aí o Ote Santos que tá vivo, tem muita Minael Andrade. Nós andamos com a água no joelho e não podemos terminar o jogo lá no Betetuba, entendeu? O campo lá da hidrelétrica, lá de Tucuruí, é só mondrongo, nem grama tem. O campo lá do Aiga de Marabá, que hoje tá um grande time, tá vencendo, parabéns. Mas eu dei um curso lá em Marabá, e é o menor campo, ele não era nem para ser jogado. Eu medi o campo, porque eu fui dar aula lá, fui dar um curso de educação física, porque eu sou formado em educação física. Sou psicólogo, mas sou formado em educação física. Eu fui dar um treinamento esportivo lá, pelo SESI, quando eu trabalhava no SESI. O campo lá, ele tem 90 por 55, pode ir lá medir. E com 90 não é medida oficial para campeonato, mas se disputa, por quê? Porque a Federação de Marabá tem força. Então nós temos que unir e preparo, se não vai aprontar o estádio Jader Barbalho, que o nome oficial é Jader Barbalho. Nós da imprensa demos o nome de Colosso do Tapajós. Se não for ficar pronto, vamos unir, São Raimundo, com os 3. Fala com o seu Zé Maria, fala com o governador e vamos adequar. O Panteirão tem um bom gramado. Só falta adequar um gramado e vamos jogar aqui. Esse negócio de jogar em Belém, esse aqui é uma mutreta. Pegar os times daqui de Santarém e fazer jogar em Belém. Então, gente, tem muito mais coisa errada do que eles estão dizendo que o São Francisco fez com a equipe do Tapajós. Errado é tirar do torcedor pobre, do torcedor que luta, que só tem às vezes um tipo de diversão que é ir para o estádio. Tirar isso dele e mandar nossas equipes jogar em Belém a toda sorte, jogar na lama. O campo de Castanhal com licença da palavra, é outra porcaria, compreendeu? Mas a federação, aqui eu me lembro que veio uma comissão, eu disse pro cara: meu amigo, o senhor não me respeita para ser respeitado. Eu era coordenador do estádio aqui. E o cara veio um coronel, aliás, muito dedicado, o coronel, mas o cara que veio da federação: vamos ver aqui essas cadeiras, querendo fechar o Colosso do Tapajós na época aqui. Eu disse: o senhor não tem moral nem respeito para fechar esse estádio. O senhor pode fechar, mas isso é um crime que vão fazer. Aí ele ficou: que é isso, tem a calma? Eu digo: não, meu amigo, tem hora que você perde a calma, entendeu? Aqui, quando vocês vêm fazer a tal da vistoria, tem uma vistoria da federação. Vocês botam defeito em tudo. E aí vocês aprovam o campo de Castanhal, aprovam o campo de Cametá, que não tem nenhuma condição. O Remo, agora, houve mutreta, depois houve mutreta então. Porque o Remo disse: eu não jogo lá em Cametá, porque não tem condição. De repente, o que foi que houve?
O Remo disse, não, tudo bem, eu vou jogar lá, só se eu jogar a primeira lá e a segunda em Belém. Jogou e venceu, tirou o Cametá. Então, minha gente, sabe? Eu vou deixar uma frase aqui para que vocês lembrem sempre de mim. A minha avó era uma portuguesa e ela dizia assim: meu filho, conselho e rapé, toma quem quer. Vou repetir para terminar. Conselho e rapé, toma quem quer.